Bom dia, meus irmãos, meus queridos irmãos de todo o Brasil, meus irmãos também de outros países. Aqui vai o meu abraço para todos vocês, o meu agradecimento, né? Agradeço a vocês de coração pelo apoio que vocês dão ao meu humilde canal, aos meus trabalhos simples. Agradeço vocês demais por isso. E venho aqui agradecer muitos irmãos que têm colocado nos comentários ali, falando que acreditam muito no meu trabalho, pela sinceridade, vê sinceridade no meu trabalho. Ô meus irmãos, tem sim, tem sinceridade sim, viu? Meu trabalho é muito sincero. Eu agradeço a vocês, agradeço os irmãos de Portugal, a irmã Ana, a irmã Maria, lá de Portugal, que eu não me lembro o sobrenome, muitos outros irmãos da Espanha, o irmão Gilberto lá na Itália, o irmão Adriano na Espanha, os irmãos lá dos Estados Unidos, né, os irmãos brasileiros que moram nos Estados Unidos, que me assistem, também algum irmão lá dos Estados Unidos mesmo, né, que estiver me assistindo, um abraço. Ou os irmãos africanos, ou meus irmãos eu não vou falar os todos os países, não, porque são muitos, mas de qualquer parte desse imenso universo criado por Deus, aqui vai o meu abraço, né? O meu pedido, né, como sempre, para você dar um joinha para mim, para você se inscrever no meu canal. Eu preciso muito do seu apoio, preciso muito da sua inscrição no meu canal. Eu já estou chegando nos 1000, já estou bem pertinho dos 1000 inscritos. E com a ajuda de vocês, muito breve, eu estarei lá nos 1000. E pedir também para o meu irmão Chamael, o canal chama Eu Sou Chamael, assista os vídeos do meu irmão Chamael, assista os vídeos do meu irmão Gustavo Correia também, o canal chama Sola Scripture, do meu irmão Gustavo Correia, assista os vídeos deles que vocês só vão ganhar. Meus irmãos, eu gostaria de pedir para o irmão que é testemunha de Jeová, que estiver descontente lá na torre, né, que quiser bater um papo comigo, quiser fazer um desabafo comigo, pode fazer, que eu fico muito contente de poder ajudar você. E aquele irmão que já saiu faz tempo, mas está aí descrente, aliás, que perdeu os parentes, perdeu amigos, pode falar comigo, eu vou ser um amigo. E eu gostaria de agradecer aqui uma irmã lá de São Paulo que entrou em contato comigo ontem. Eu me esqueci o nome dela. Ela entrou em contato comigo ontem, até me pediu para me ajudar, uma irmã testemunha de Jeová, que ela gosta demais dessa irmã. E essa irmã, tá difícil de ajudar ela, porque ela não quer ajuda. Eu tentei ajudar a irmã, essa pessoa que ela me pediu ajuda para ela, me bloqueou no WhatsApp, não quis falar comigo. Então, vai um abraço para essa irmã de São Paulo, né, que entrou em contato comigo aqui. Fiquei muito feliz de falar. Ô irmã, a senhora sabe com quem que eu estou falando. Um abração para a senhora aí, tá? E, meus irmãos, hoje eu quero bater um papo aqui. Eu quero falar um pouquinho com aquelas testemunhas de Jeová que escuta as ordens, que obedecem às ordens do corpo governante e manda seus filhos sair de casa. Eu vou usar aqui 2 textos muito interessantes da Bíblia. Um é complemento do outro, um é repetição do outro. Eu vou usar esses 2 textos aqui para mostrar para esses senhores que mandam os filhos embora de casa, atendendo ordem do corpo governante. Eu vou mostrar o erro que vocês estão cometendo. Preste atenção, você que está aí com problema com seu filho não quer ser testemunha de Jeová, você está querendo mandar seu filho embora de casa. Preste atenção, se você mandar seu filho embora de casa, o erro que você vai cometer. Preste atenção, preste atenção. Hoje eu vou falar sobre o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, e Lucas, capítulo 1, versículo 17. Veja, meus irmãos, em Lucas capítulo 1, versículo 17, ali quando o anjo foi avisar, o anjo Gabriel foi avisar a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, foi avisar que Zacarias ia ser pai de João Batista,
o anjo Gabriel, ele repetiu as palavras do profeta Malaquias, no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Ali, em Lucas, capítulo 1, versículo 17, o anjo de Deus, fazendo referência a João Batista, ele disse para Zacarias, olha, ele irá diante do Senhor no poder, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, converter aos desobedientes a prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Meus irmãos, preste atenção aqui nesse texto, que aqui Jesus mostrando aqui a preocupação de Jesus com a família. Jesus viria e já enviou João Batista diante dele para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é para vocês verem a importância que Jesus dá para a família, né? Veja, meus irmãos, muito interessante. Antes de Jesus, João Batista veio converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Jesus não agrada de ver uma família separada, ou seja, uma família desunida. Jesus não quer ver uma família separada, uma família desunida. Veja, meus irmãos, veja como a família é importante para Jesus. Eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que a família é importante para Jesus. Vocês todos conhecem aquele episódio de quando Jesus tinha 12 anos, Jesus com a família biológica ali, foram na festividade da Páscoa em Jerusalém, e quando terminou a festividade da Páscoa, José e Maria, pensando que Jesus estava para frente com os parentes, os conhecidos, eles foram embora, andaram uma distância boa, quando deram por falta de Jesus, procuraram ali entre os conhecidos ali, pensaram que Jesus estava ali, Jesus não estava. E eles retornaram a Jerusalém, encontraram Jesus ali no templo, interrogando os doutores da lei ali. Jesus interrogando os doutores da lei, colocando eles contra a parede, mostrando para eles que eles não eram cumpridores da lei, assim como eles diziam que eram. Então veja que em Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 55, ali diz que Jesus, após aquele episódio ali, Jesus voltou para trás com José e Maria e continuou submisso a eles. Jesus continuou submisso a eles. Jesus continuou obedecendo José e Maria, mostrando assim que Jesus não agrada de família desunida. Agora imagine, meus irmãos, Jesus sendo filho de Deus, ele podia simplesmente dizer assim, olha, eu não tenho satisfação a dar esses dois aí, isso é problema deles. Não, mas Jesus não. Jesus voltou com eles para trás e continuou submisso a eles. Jesus, nisso aí, Jesus queria mostrar a importância da família, o quanto que a família é importante. Jamais Jesus quis destruir uma família, né? Agora, em contrapartida, no ano 1872, depois de Cristo, surgiu um grupo de pessoas chamado Estudantes Internacionais da Bíblia, e os seus integrantes se auto-intitulam ungidos, irmãos de Cristo, substitutos de Cristo, assim por diante. Tem um senhor desse grupo, que teve a petulância de dizer que a voz desse grupo, se você ouvir a voz desse grupo, é mesmo que você está ouvindo a voz de Cristo. É para você ver a petulância desse pequeno grupinho. E esse pequeno grupo, eles estão destruindo família,
estão mandando pais expulsar filhos de casa, mandando filhos abandonar pais idosos, fazendo tudo isso e dizendo que é seguindo a orientação de Cristo. Veja o quanto que esse grupo é um grupo malvado. Diz que está seguindo a orientação de Cristo. Esse grupo, representante da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratado, chamado de corpo governante, estão cometendo um erro muito grande, estão cometendo um grande erro. Por exemplo, por ordem desse tal corpo governante, quando um jovem aí que tem de 18 anos para cima comete um erro ou não quer mais ser testemunha de Jeová, o pai que é testemunha de Jeová é obrigado por esse grupo, esse tal corpo governante, a colocar o seu filho para fora de casa, expulsar o seu filho de casa. Mas isso nunca foi a ordem de Jesus. Isso nunca foi a ordem de Jesus. Agora, imagine, meus irmãos, preste atenção no erro que esse pessoal está cometendo. Eu vou explicar aqui o erro que esse grupo está cometendo e o erro que quem obedece eles também está cometendo. Quem obedece a esses homens estão cometendo um grande erro. Esses pais testemunhas de Jeová, eles vão ficar velhos. Pode contrair uma doença degenerativa, uma doença daquelas que leva a pessoa para ficar acamado. Muitos ficam acamados pelo resto da vida, né? Então, veja, meus irmãos, se for esse o caso, de um pai desse aí precisar de cuidados especiais, se ele mandou o filho embora, quem é que vai cuidar desse velho? Quem é que vai cuidar desse senhor depois? Preste atenção. Agora aqui vem uma pergunta. Esses senhores que expulsam os filhos de casa, quem vai cuidar deles quando eles precisarem? Se Deus o livre ali, eles contraírem uma doença degenerativa, ou mesmo depois, mesmo por causa da velhice, ficar acamado, quem que vai cuidar desses senhores? Pois se eles estão mandando os filhos embora. Agora aqui, meus irmãos, preste atenção. A Sociedade Torre de Vigia, né, que é a organização das Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia não tem uma casa de repouso para cuidar das pessoas idosas, das Testemunhas de Jeová idosas, não tem não. Essa Sociedade Torre de Vigia, o dinheiro no bolso deles só entra, dinheiro no bolso deles não sai. Eles não têm uma casa de repouso para cuidar dos idosos. Então os idosos precisam dos filhos, né? Eles não têm uma casa de repouso. Agora eu pergunto, quando esses idosos precisarem de cuidado, será que a Sociedade Torre de Vigia vai pagar um cuidador? Vai pagar um home office ali, um cuidador para ficar de home office ali para cuidar desses idosos? Será que vai? Eu acho que não. Eu acredito que eles não vão fazer isso não. Ou seja, se eles não fizerem nada disso, se eles não têm uma casa de repouso, se eles não vão pagar um cuidador para ficar ali cuidando dos idosos, será que nesse caso aí eles vão abrir uma exceção e permitir que o filho volte para casa? Porque pode ser, falar, já que o velho adoeceu, precisa de cuidado, então vamos abrir uma exceção para o filho voltar para casa, certo? Tudo bem, tudo bem, pode abrir uma exceção para o filho voltar para casa. Mas, e se o filho não quiser voltar? Porque aí o filho pode não querer voltar, né? O filho pode dizer assim, eu fui expulso de casa, vocês me expulsaram por causa da torre de vigia, então eu não vou voltar. Pode acontecer se o filho for um pouquinho daqueles rancoroso, ele pode não querer voltar. Se for um filho do coração bom, ele até volta, mas se for um filho rancoroso, ele não vai querer voltar. Então veja, meus irmãos. Agora, veja que a situação
Veja a situação que fica. Veja a situação que fica um senhor que fica velho nessa organização, nessa sociedade toda de vigia, né? O filho pode dizer assim, olha, eu saí de casa, vocês me mandaram sair de casa. Agora vocês estão doentes, problema de vocês com a torre, né? O filho pode dizer isso, né? E aí? E aí, corpo governante? O que vocês têm a dizer? O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês vão deixar, nesse caso, se não tiver ninguém para cuidar dos velhos, se o filho não quiser cuidar, vocês vão deixar os velhos morrer à míngua? Pensa um pouco sobre o que vocês estão fazendo, corpo governante. Pensa um pouco no erro que vocês estão cometendo. Vocês não podem tirar filho dos pais, não. Vocês não podem fazer isso, não. Isso que vocês estão fazendo é um crime. Vocês podem ser processados por isso. Vocês podem ter que pagar uma indenização por isso que vocês estão fazendo. Se bem que vocês não estão nem aí para isso, né? Porque a indenização quem paga não é vocês mesmos. É os imbecis das testemunhas de Jeová que pagam, né? As indenizações. Vocês aprontam com eles o que vocês querem aprontar, faz palhaçada com as testemunhas de Jeová, e depois, quando vocês são processados, que tem que pagar indenizações, ainda são as testemunhas de Jeová que pagam, né? É isso, né? Então, pensa um pouquinho no que vocês estão fazendo. Vocês estão cometendo um erro muito grave. Não pode tirar filho dos pais, não. Os filhos têm que ficar com os pais, para cuidar dos pais quando os pais ficam velhos. Os pais já criam os filhos para isso. Os pais criam os filhos com todo cuidado, com todo trabalho, com todo sofrimento. Para quando o pai ficar velho, não tiver condições mais de trabalhar, não, o filho cuida dele. E vocês estão tirando os filhos dos pais. Vocês não podem fazer isso, não. Vocês estão cometendo um erro muito grande, tá? Isso é crime. É crime o que vocês estão fazendo. E vocês podem ser responsabilizados por isso. Porque as pessoas hoje não são bobos mais não. Antigamente as pessoas engoliam tudo, hoje não. Hoje, atualmente, as pessoas não estão engolindo nada não. Qualquer coisinha a gente está levando as pessoas para a justiça. E vocês vão ser responsabilizados por isso. Muitas pessoas vão processar vocês por isso. Preste atenção, tá? Pense no que eu estou falando, viu? Pense no que eu estou falando, que vocês são muito canalhas. Vocês são muito covardes fazer uma coisa dessa, tá? Não faça isso não. Isso não é coisa que se faça. Tirar filho de pai, fazer filhos abandonar pais idosos. Isso não é coisa que se faça não, tá?